Ilustres amigos do canal, tudo bem? Tesouro Direto, qual o melhor título para sua aposentadoria? E como receber R$ 1.000 por mês no Tesouro Direto? Falarei sobre essas duas questões, por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele famoso sino da notificação e receba os nossos vídeos diários, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Essas duas dúvidas são muito importantes. Primeiro porque você precisa planejar então os seus investimentos. E deixar um pouco de ser imediatista é olhar um pouco para médio e longo prazo. Então falaremos sobre esses títulos para aposentadorias. E além disso, falaremos também sobre você obter uma renda de R$ 1.000 todos os meses. Esses dois assuntos estão interligados. Por isso vamos começar sem enrolação. O que esperar na aposentadoria? Ou quando você já estiver com uma idade um pouco mais avançada e que todos nós chegaremos lá. Primeira questão que você tem que observar. Há uma natural redução da renda familiar quando você chega na aposentadoria. O seu benefício do INSS tende a ser menor, e eu diria até muito melhor, do que o seu salário na ativa. A não ser que você tenha aí um plano de previdência privada ou já tenha comprado vários títulos do Tesouro Direto. Então presta atenção. Além disso, o reajuste salarial seu tende a ser também menor do que a inflação. Ou seja, o seu salário tende a ser menor do que o salário da ativa e para frente, cada vez valer menos do que a inflação. Então isso é um ponto que já te traz a primeira informação. Significa que você terá proporcionalmente uma redução do seu salário real, ou seja, o comparativo em relação à inflação. Segunda informação, as suas despesas, como é que elas ficam? Muito provavelmente a maioria das suas despesas vai cair. Só que isso é uma queda que depois volta a aumentar. Então, por exemplo, despesas que você investia, às vezes nos seus estudos, na busca de realização de cursos, de pós-graduação, isso provavelmente você não fará mais. Financiamentos, muito provavelmente aí de uma casa própria, você não vai fazer mais. Muito provavelmente. Por outro lado, você começará a ter gastos como saúde, com alimentação, com transporte, que são custos que estão aumentando e que tendem a continuar aumentando. Então o salário vai cair e as despesas num curto prazo caem, mas depois começam a elevar. Vai anotando aí. E por fim, é muito provável que você queira a famosa qualidade de vida. Aproveitar o seu tempo, seja com familiares, com amigos, indo na igreja, viajando, enfim, fazendo diversas coisas que você não conseguia fazer quando você estava trabalhando, sem então aquele desgaste diário do corre-corre cotidiano. Esse é o cenário que eu vou trazer as simulações com base nesse cenário. Se você entende que já tem outro cenário, alguma outra questão que pode influenciar, já pode escrever aí nos comentários. Mas esta é a minha visão. Ainda estou longe de chegar lá, mas já estou aqui planejando. Vamos lá. Antes de falar dos títulos, é importante você entender o histórico de inflação e de juros no Brasil. Tenho falado muito sobre isso aqui no canal. E a primeira simulação que eu trago aqui para você é a simulação dos últimos 10 anos. Se você não conhece, essa ferramenta aqui chama-se Calculadora do Cidadão do Banco Central. Basta você digitar no Google Calculadora do Cidadão do Banco Central e fazer essa simulação. O que eu fiz? Aqui à sua esquerda você tem a simulação do IPCA nos últimos 10 anos. De janeiro de 2011 a dezembro de 2020. E aqui na simulação você vê que o valor que deu percentualmente é de 73, praticamente 74% no acumulado. E aqui do outro lado nós estamos verificando aqui a projeção não, o histórico da taxa Selic no mesmo período. A única diferença é que aqui não está 1º de janeiro porque não era um dia útil. Então no caso da taxa de juros é exigido que seja em dia útil. Mas também é o mesmo período. Repara que a taxa Selic ficou em 139%, enquanto aqui o valor percentual então da taxa de juros ficou em 73%. Praticamente, então, a taxa de juros ficou o dobro da nossa inflação. É a primeira informação que eu quero que você grave. Mas você pode dizer, 10 anos é muito tempo. O Brasil já mudou muito, novo governo, agora a inflação está menor. Ok, fiz uma segunda simulação com os mesmos dados para os próximos 5 anos. Nesse caso, nós teríamos aqui então uma inflação pelo IPCA de 23% e uma taxa Selic, a taxa de juros de 45%. Então, primeira conclusão que eu quero trazer aqui para você. Historicamente, no Brasil, a taxa de juros tem ficado acima da inflação.
Historicamente, isso não quer dizer que não possa mudar. Ou, em outras palavras, traduzindo para você, quem costuma investir nos últimos anos no Tesouro Selic costuma preservar aqui o seu dinheiro ao longo do tempo. Primeira informação para você já entender do que nós estamos falando. Tesouro Selic não é indicação de investimento, é somente informação para que você entenda. Agora vamos lá. Como viver de renda no Tesouro? Se você não sabe, eu já te peço, faça o pagamento agora aí. Você não sabe qual é? Dê aquele super like aí para ajudar aqui o nosso canal. E olha, não deixe de assistir aqui essa nossa playlist que regravamos agora, segunda-feira. Expectativas de mercado. PIB, inflação, taxa de juros e o mercado internacional. Assista para você se manter bem informado. Vamos lá. Quais são os títulos, então, que pagam cupons semestrais? O que são cupons semestrais? São pagamentos de juros que você pode receber a cada 6 meses. Então veja aqui comigo. O pré-fixado nós temos só um atualmente, que é o 2031. Esses que estão com asterisco são os que estão disponíveis para venda. Então vamos começar de baixo para cima. O IGPM teria 2, mas ele não está mais disponível para venda. Então você desconsidera ele. Então o primeiro é o pré-fixado 2031. Quando é que paga esse cupom? Todo dia 1º de janeiro e dia 1º de julho. Todas essas duas datas existem então pagamento de cupom. Se você comprou esse título, você vai receber 2 pagamentos, janeiro e julho. O IPCA tem uma divisão. Quando o vencimento do título for par, por exemplo, 2030 e 2040, você vai receber em fevereiro e em agosto, sempre no dia 15. E quando for ímpar, por exemplo, 2055, você vai receber em maio e em novembro. Então veja comigo, se você tiver esses 4 títulos, você pode receber juros semestrais em janeiro, fevereiro, maio, julho, agosto e novembro. 6 meses dos 12 meses do ano, você poderia estar recebendo aí cupom semestral. Só que vamos detalhar um pouquinho melhor 2 desses títulos para você compreender. Bom, vamos falar agora então detalhadamente do Tesouro Pré-fixado e do Tesouro IPCA. Aqui você tem as taxas que eu peguei recentemente no Tesouro. O IPCA, então, o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais estava pagando 11,87%. E o preço unitário dele, o preço de um título, R$ 938,11. Então esse título, quando ele chegar no vencimento, que vai ser em 2031, ele vai te pagar o principal corrigido, ou seja, o principal você vai receber os R$1.000 e mais cupons semestrais. A cada semestre, 2 cupons, com base nessa data que você viu aqui anteriormente, janeiro e julho. Como eu estou gravando esse vídeo então, em novembro de 2021, os próximos cupons só serão em 2022. E agora eu quero destacar aqui para você o IPCA com juros semestrais 2030, que nós vamos comparar ele com 2031. Nesse caso, ele está pagando o IPCA mais 5,23%. Não sabemos quanto vai ser o IPCA. Por isso é uma taxa pós-fixada, que é a inflação que nós não sabemos, e uma taxa pré-fixada que você define no momento da compra. Repara aqui então que o vencimento dele é 15/8 de 2030. Ele é o título aqui mais próximo ao pré-fixado 2031, que é janeiro de 2031. Não são datas idênticas, mas nós vamos utilizar os dois a título de comparação. Vamos começar falando então aqui sobre o pré-fixado. Como é que é o pagamento dos juros semestrais? Falou em pagamento? Cadê aquele seu super like aí para ajudar aqui o nosso canal? E se você quer ser ajudado a respeito de oportunidades de compra de títulos, assista a nossa playlist. Qual a melhor taxa e o melhor preço? Lá nós falamos título a título, IPCA principal, IPCA com juros semestrais, pré-fixado principal e com juros semestrais. Assista que você vai gostar. Vamos lá, o pré-fixado 2031, como é que funciona o cálculo dos juros? Ele vai te pagar 4,88% do valor de R$1.000. Por que 4,88%? É o percentual que o Tesouro definiu para pagamento de juros. E por que R$1.000? Porque ele vai valer R$1.000 na data do vencimento. Então, a cada R$1.000, você vai receber cupons semestrais de R$ 48,80. Antes que você pergunte, este valor é fixo, ele não se altera. Então vai ser R$ 48,80 em janeiro de 2022, R$ 48,80 em julho de 22, R$ 48,80 janeiro de 23, julho de 23 e assim sucessivamente. Então, para ficar claro, a cada R$1.000 investidos, você recebe R$ 48,80 ao semestre. Só que esse valor é bruto.
tem ainda alguns descontos. E no vencimento, relembrando, o seu título você investiu 938 atualmente e ele vai valer R$1.000, ou seja, o principal você vai receber R$1.000 no vencimento. Muito bem, dito isso, você está vendo aí o título que é o único disponível então para venda. Agora, como é que ficaria esse cálculo então? Vamos supor que você queira então receber R$500 a cada semestre. O que você precisaria fazer para ficar recebendo esse título? Você vai precisar então comprar aqui aproximadamente 13 títulos. Como funcionaria isso? Você pagaria 938,11 vezes 13, porque seriam 13 títulos. Isso daria aproximadamente R$12.200. Agora vamos para o cálculo do cupom semestral. Como seria o cupom semestral? Seriam 13 parcelas que você vai... 13 vezes de R$ 48,80. Por que 13? Porque você está comprando aqui 13 títulos. R$ 48,80 é cada um semestral. Daria R$ 634,61. Só que esse valor, como eu disse para você, ele é bruto. Você tem que retirar o imposto de renda, que vai dar aproximadamente R$ 95,19. Por que aproximadamente? Porque você sabe que no primeiro cupom você vai pagar mais imposto de renda. No segundo, um pouco menos. No terceiro, menos. A tabela é regressiva. A partir, então, do quarto cupom, você vai pegar, então, uma taxa mais baixa. E aí sim, você começa a ter um desconto de imposto de renda menor, que é esse que eu já estou aproximando, então. Então, descontando o imposto de renda, cai para aproximadamente R$ 540. Descontando-se então aqui a taxa B3, que vai dar aproximadamente R$ 16, porque ela também vai variar, vai dar aqui R$ 523 todo semestre. Então você receberia 19 cupons de R$ 523,42 todo semestre, janeiro e julho, esse cupom semestral. Só que você pode estar pensando aí, bom, isso é muito pouco, porque R$ 500 por semestre vai dar aí menos de R$ 100 ao longo de todo esse período. Ok, vamos trazer uma segunda simulação aqui e te ensinar a fazer o cálculo. Antes, essa aqui é a simulação que é gerada no Tesouro Direto com base nesses cálculos que eu coloquei para você, nesses parâmetros então. A compra no dia 3/11, a rentabilidade bruta de 11,83 e a rentabilidade líquida vai sair lá 10,37. Vamos falar agora, então, dessa nova projeção, que é o IPCA com juros semestrais. Só que antes de falar do IPCA, se você está com alguma dúvida nesse vídeo, não hesite em escrever aí no comentário ou se inscrever aqui embaixo no nosso grupo do Telegram, mandar e-mail, enfim, respondo todas as dúvidas. Só que o ideal é entrar no grupo do Telegram. Lá nós temos boas discussões e informações atualizadas em tempo real. IPCA com juros semestrais. Nós temos então o 2030, o 2040 e o 2055. Como é que funciona o pagamento de juros semestrais? É 2,95% do VNA. O que é VNA? É o valor nominal atualizado. O VNA é aquele valor que diariamente a Anbima faz a atualização com base na projeção da inflação diária. E quando chega então na virada do mês, a Anbima divulga oficialmente aí qual foi a taxa então de correção dele com base no IPCA oficial. Então é atualizado pela projeção no diário e no mensal é feito então o ajuste. E por que 2,95%? Novamente, é o valor que o Tesouro Direto definiu. Então o seu VNA vai ser sempre atualizado pela taxa de juros. Você não vai ter perda então do valor dele ao longo do tempo. E como os juros semestrais são vinculados a ele, você vai estar sempre atualizado em relação a esse tipo de valor investido. Bom, para ficar mais claro, então, nós temos esses títulos aqui e eu peguei como exemplo 5,23 do IPCA 2030 em razão da data ser próximo do 2031. Muito bem, valor dos cupons semestrais, como é que ficaria? Vamos supor então que agora que você quer receber R$1.000 em média, você quer receber R$1.000 por mês. E aqui eu coloquei os parâmetros. A data do investimento, 3/11, foi a data que eu fiz o cálculo. A data do vencimento, 15/8 de 2030, é a data de vencimento do título. Para ter R$1.000, eu fiz alguns testes. Você teria que investir R$210 mil, com a rentabilidade de 5,23 mais o IPCA. O sistema ainda permite aqui, a calculadora exige que você diga qual é a taxa de inflação. Eu projetei a minha de 6%, mas você fique à vontade, porque eu vou te mostrar agora como você mesmo pode fazer. Você vai vir então na calculadora do Tesouro, quando você chegar na calculadora, você vai colocar aqui, ó, pré-fixado, você já tem ele, 2031. A data que você vai colocar, que é a data do seu investimento, o vencimento ele vem automaticamente.
Valor investido, quanto você quer investir? Eu coloquei 210 para chegarmos nessa projeção aí de aproximadamente R$1.000. Coloquei uma taxa de rentabilidade de 5,23, que eu peguei na data da simulação. E a taxa de administração, estou simulando zero, ou seja, você tem que investir num banco que não te cobra nada de taxa de administração. E aí você vai verificar aqui nessa tabela, vou até aumentar para ficar mais fácil, como é que ficaria então o pagamento desse juro semestral aqui para você. Repara comigo o que acontece. Os juros semestrais começarão a ser pagos então aqui, com base nessas informações que você vai ter. Deixa eu diminuir um pouco e aí você vai ver aqui, ó. Muito bem. Bom, então você viu quais são os dados que eu utilizo para fazer a simulação. Você pode utilizar outros dados? Pode. Se você não quiser fazer com esse mesmo título, você pode utilizar outro título. Eu fiz aqui com o pré-fixado 2031. Ao fazer com o pré-fixado 2031, ele te traz aqui, ó, valor líquido. Quanto é que você precisaria receber, ou seja, investir? Você vai investir 210 mil no pré-fixado 31 para receber aproximadamente aqui R$6.000. Só que aqui eu estou falando para você primeiramente do IPCA. Então, no caso do IPCA, você teria que investir R$210 mil para receber R$1.000 em média. Por quê? Como é que ficaria o cálculo? Você receberia juros semestrais líquidos que começariam em 5.019 e a última parcela de cupom seria 7.600. Quando você colocar a média, daria R$6.000. Ou seja, a cada 6 meses, cupom de R$6.000. Aí você deve estar se perguntando, bom, se eu posso receber aqui um cupom de R$6.000, por que eu investiria nesse título se no caso o pré-fixado estaria rendendo um valor melhor? Veja, no pré-fixado você estaria tirando aqui um valor líquido um pouco maior. Ó. Veja que nos primeiros cupons já está em 6.000, mas depois, à medida que você vai avançando, ele vai aumentando. 6.000 vai subindo um pouco mais. Então, qual dos dois você escolheria? E por quê? Um vai pagar 6.000 mais aproximadamente e o outro começa em 5.000 e pouco. Como escolher? É aí que vem a resposta para essa pergunta. Qual você escolheria? Vamos lá. Se você não gosta de riscos, ou seja, se você quer ter a certeza que o seu recurso vai ser protegido pela inflação e você quer receber, então, essa renda semestral, é melhor você optar pelo Tesouro IPCA 2030. Isto comparando com o pré-fixado 2031. Porque se a sua aposentadoria está por um tempo mais distante e você quer alongar, basta que você veja as opções de títulos que tem no Tesouro ainda. Tem, por exemplo, 2055. Só que a diferença de taxa do 2055 para o 2030 está muito pequenininha. Às vezes nem existe nesse momento de estresse do mercado. Então vamos lá. Por ter uma taxa pré-fixada e mais o IPCA, existe então aí a proteção sua contra a inflação. Isso significa que mesmo que a inflação vai disparar, o seu título vai estar protegido. Ponto 1. É para você que é mais conservador, quer ter a certeza do que você vai receber. Mas vamos para a segunda situação. Você gosta de aceitar riscos, está disposto a isso no longo prazo e, principalmente, acredita que a inflação vai cair. Se você acredita que a inflação vai cair, você vai fazer então um investimento aqui para um longo prazo e vai apostar então que a inflação caindo significa então que se você já pegou numa taxa boa de pré-fixado, ele vai te render ainda um valor ainda maior, podendo você exercer a marcação a mercado. Então veja, o pré-fixado ele vai variar mais, tanto para baixo quanto para cima. E essas oscilações podem te deixar assustado. Ou seja, você pode receber uma parcela maior no momento, uma parcela menor no segundo momento. Enfim, você poderia ficar aí um pouco mais preocupado. E aí você tem que ter um pouco de paciência. Então aí fica com você. Você decide qual desses dois títulos é mais ligado ao seu perfil. Eu espero aqui ter te ajudado e te mostrado como é que você pode simular isso aqui no Tesouro Direto. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que você consiga projetar aqui a sua renda no futuro, principalmente recebendo juros semestrais. Um abraço e até o próximo vídeo.